Glória a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Glória a Deus. A ansiosa solicitude pela vida. Glória a Deus. Esse texto está em Lucas 12 também, mas eu vou seguir a linha de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Em outro texto está escrito as nutre. Não sei se tem alguma leitura aí diferente. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. É até aí o texto. Eu fiquei pensando e até comentando com a pastora esses dias, quando você começa a acompanhar o noticiário pela internet principalmente, e começa a ver um assunto com mais aumento de período, né, com mais tempo, você fica mais preocupado do que normalmente quem não está muito ligado no assunto. E o assunto é pandemia. E de fato, por quê? Porque é o que está afetando o mundo, o planeta. Estava dizendo aqui para os irmãos que eu não me lembro nos meus 55 anos de algo semelhante. Eu não lembro disso. Que o mundo ficou paralisado e ainda está com as mutações, inclusive, que está acontecendo. E a igreja de Cristo, eleita, escolhida, que tem um destino, que é estar com Ele na glória, que tem uma promessa de vida eterna, também vive aqui
está aqui, caminha aqui, trabalha aqui, a família está aqui, estuda aqui, estamos juntos no mesmo processo de vida de todos aqueles que são afligidos por esta situação. E aí eu me levei a pensar, qual a nossa posição em relação a isso? Como que a igreja pode se manter convivendo com essa situação, estando sujeita às mesmas aflições de qualquer ímpio, de qualquer um que crê ou não crê, e a igreja pode ainda se manter esperançosa, feliz, ligada àquele que prometeu todas as bênçãos sobre as nossas vidas? Como a igreja pode caminhar nesse processo? E eu sempre comparo as pragas do Egito, ou os milagres do Egito, ou as manifestações de Deus, se é que você pode chamar da forma que você quiser, mas a gente aprendeu a falar, são as 10 pragas. Na verdade, o que eram manifestações de Deus para quebrar a crença daquele povo contra os deuses que eles tinham. Eles tinham deuses para tudo, o Deus rio, o Deus ar, o Deus vento, então tinham deuses, até o faraó era Deus. E Deus, que é o único Deus, foi quebrando cada um dos deuses egípcios, até chegar no último, que é o filho do faraó, que era tido como Deus. E ele diz, eu sou soberano. E ele entendeu e liberou o povo. Nesses períodos de praga, o povo de Deus não saiu do Egito. O povo de Deus estava no Egito. Com a praga das moscas, gafanhoto, das rãs, do rio que se transforma em sangue, e inclusive a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, até dos animais. Mas o povo de Deus, que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, foram salvos da morte. E a Bíblia diz que eles foram na casa dos egípcios no outro dia, pedindo prata, ouro e tudo que eles tinham para adorar Deus no deserto. Eles foram ainda com todas as riquezas, e o faraó liberou a eles. Comparando isso, nós estamos também vivendo uma situação aqui na terra, diante de tudo isso. Tem vacina, não tem vacina, mercados abrem, outros comércios fecham, o que é essencial, o que não é. Recentemente foi decretado que igreja é essencial, o presidente quer fazer uma coisa, o outro governador faz outra, os governadores fazem outra, um prefeito faz uma coisa, outro prefeito faz outra, você fica lá, empregado para pagar funcionário, coisas para suprir, não sabe se compra, se não compra. As famílias, um prefeito recentemente aí decretou fechamento geral, invadiram os supermercados, aqui na região, Mojimirim, Mogi Guaçu, invadiram os supermercados, causou um caos na cidade. No outro dia fizeram passeatas, que aglomerou mais ainda. Enfim, professor volta, alunos voltam. Essa ansiedade nos causa uma instabilidade, inclusive afeta a nossa vida espiritual, se nós não estivermos conscientes do papel e daquilo que nós temos. Isso me levou a esse texto. Jesus, num processo de ensino, porque em Mateus, do capítulo 5, versículo 6, ele vem falar do sermão do monte, ele vem falar dos ensinos do reino, e ainda no capítulo 6 está tratando disso. E quando ele trata da solicitude pela vida, ele nos dá uma lição. E quando Jesus ensina, ele sempre compara coisas visíveis, práticas, naturais, para demonstrar o sobrenatural. Nesse caso, quando ele quer falar do pão, que ele é o pão, ele multiplica o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele quer falar que ele é o bom pastor, ele conta a parábola das ovelhas, da ovelha perdida. O bom pastor buscou a ovelha. Então, quando ele quer falar da palavra, ele fala da semente, do semeador, coisas que o povo entendia.
Ele fala de coisas práticas para mostrar o sobrenatural, para que haja uma comparação. Isso se chama parábola. Era um jeito dos mestres de Israel ensinar por parábola, por comparação, facilitando a compreensão. Nesse texto, falando para os seus discípulos, que ele está falando para os discípulos, falando para os seus discípulos sobre a vida, ele também usa a natureza como comparação. Ele também mostra a natureza. Mas aqui tem uma verdade, ou algumas verdades muito profundas em relação a isso. Paulo, lá em Romanos 8, 27, alguma coisa assim, ele fala que a criação geme até hoje pela volta, por Cristo. A criação geme. E nós também, diz ele. Nós os adotados como filhos. Então eu fui buscar um pouco o fundamento disso. A natureza geme, a criação geme, os animais que ele usa de comparação e as aves do céu e as plantas também gemem pelo que está acontecendo diante do Criador. Então ele diz assim, quando ele fala da ansiedade, e a ansiedade é justamente a incerteza sobre alguma coisa, quando você é chamado para uma entrevista numa empresa, você passa o dia ansioso ou nem dorme. Quando você vai numa audiência, ou quando você faz a defesa de alguma coisa, em que você tem que apresentar isso, imagine falar diante de juízes e desembargadores, você fica ansioso, tem gente que fica com problema no estômago, tem gente que tem insônia, tem gente que não dorme, porque a ansiedade ela causa uma instabilidade emocional. Os pais, as mães, ansiosos pelos filhos, o que vai ser deles, o que vai acontecer daqui para frente, como que as coisas vão ser, vai para a escola, não vai para a escola, tem trabalho, não tem trabalho, como que é a faculdade agora, é online, é EAD, a distância, o que vai ser hoje o mercado de trabalho, quer dizer, são tantas e tantas coisas, e os discípulos também estavam assim, eles estavam preocupados. Jesus, como um bom mestre, ele observa isso nos discípulos, e Jesus fala de coisas básicas aqui. Jesus fala de pelo menos 5 coisas que estavam causando ansiedade neles. E coisas tão básicas, talvez para nós, que hoje causam ansiedade em nós também. Ele diz, ansiosos pela vida. Primeira coisa que ele fala. Vida, aqui engloba tudo. É a minha saúde. É o meu bem-estar. Morte ou vida, nesse sentido. Por que vocês estão ansiosos se vocês vão estar vivos ou vão estar mortos? Como que vocês vão viver? Como está o teu corpo? Está jogando pesado aqui. Ele notou isso. Vocês estão preocupados com a integridade física. E é justamente isso que passa pela nossa cabeça aqui. Como que vai ser? Eu posso ser contaminado aqui? Ou alguém que saiu volta para minha casa e traz a contaminação? Ou como que é? Eu vou trabalhar, não vou trabalhar? Eu recebo... no começo, então, quando chegava as compras em casa, pedido pela internet, todo mundo passando álcool na sacola, álcool na embalagem, aquela coisa, né? De todo mundo preocupado, e tem hora que se esquece, tem hora que, nossa, é que eu fiz isso, todo mundo ansioso, porque a vida está em jogo. E quando a gente começa a ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Itália, tudo bem. Aí chega aqui nos nossos arredores, não, cuidado. Aí começa a acontecer alguma cidade, nossa, olha, você viu lá? Aí você olha os seus índices na sua cidade, não, aqui não, é 15 pessoas, 10 pessoas, daqui a pouco 22 pessoas, 4 mortes, opa, o seu vizinho pegou, olha, o seu patrão tá na UTI, não sei quem morreu, opa, tá chegando. Então a ansiedade, ela aperta, ela tá assim, meu Deus, e agora? Tá chegando a minha casa, o que eu faço? Me tranco? Vou embora? Vou encher a minha casa de comida?
faço um buraco no chão. Isso está causando isso que Jesus olhou para eles. Por que estáis ansiosos em relação à vida? Eles estavam preocupados. Talvez não tivesse uma pandemia em curso no momento, mas Jesus está falando para eles e para nós. A palavra é para nós também. Ele renova a palavra. E eles assim, por quê? Primeira coisa, estáis ansiosos com a vida. Segunda coisa, quanto ao haver de comer. Comer mesmo, alimentação. Eu vou ter dinheiro para comprar? O arroz está R$35 o pacote, ou mais. A carne chegou a R$40, 3 bifes, né, Donizete? Ninguém faz churrasco mais. Nem comunitário, Miller. Só o Miller que faz de vez em quando uma festa de 64 anos, né, Milhão? Ninguém é de ferro, né? Mas a coisa tá, nós não estamos percebendo. A carestia está tão grande. E a gente tem um salário, a gente tem um emprego, graças a Deus. E quem não tem? O nível de desemprego está aumentando, as necessidades estão aumentando. E como que você vai suprir? Então Jesus fala de coisas que lá atrás, 2000 anos atrás, está valendo para nós hoje. Ele fala, não está ansioso a respeito de comer. Quem de nós não está preocupado? Esse mês eu estou abastecido e de repente falta um emprego ou sobe muito. O que a gente deve fazer? Tem o aluguel, que é sagrado, né? Tem as contas, tem os remédios que não podem faltar. E peraí, então aquela comida que a gente estava comendo, corta a pizza, corta o lanche, corta isso. Fica só, né, o basicão. Porque isso tem causado ansiedade. E Jesus vai depois mais longe, da vida, da saúde, da vida e da morte. Ele vai no comer ou beber. Até isso. Quando você está bem, você toma água mineral, né? Você vai tomar uma água com gás e fala, dá uma prata. Mas tem dia que você está tomando água da torneira. E aí a coisa, como a gente é meio orgulhoso, a gente fala assim, não sabe que a água da torneira é boa? Nós tomava água do rio quando era criança, bebia na mão. Eu lembro que eu separava um sapinho da água e tomava. E lá na região da Capuava, que nós passamos perto ali, a água parecia leite, né? Então você tomava leite da água ali, tirava o sapo e tomava. Ficava meio barrigudinho assim, mas não tinha problema. Hoje não, água mineral, ok, né? Mas e aí quando não dá? Aí a água da torneira fica maravilhosa. Gelada então. Eu estou dizendo e estou brincando isso porque é o que a gente passa. É o que eles estavam passando. Não fique ansioso com a sua vida, com o que a vida de comer ou beber. Ou, vida, comer, beber, 4. Ou pelo vosso corpo. Os judeus, os romanos, eles tinham uma adoração ao corpo. Né? A fisiculturismo, a parte da luta dos gladiadores, né? Então, quando você começa a falar muito, ou começa a fazer muita divulgação de certas coisas, todo mundo quer vestir igual, fazer igual, né? Quando surge academia aqui, surge em todo lugar. Quando surge, né, alguma novidade, todo mundo quer fazer, cortar o cabelo igual, botar a roupa igual, vestir igual, sapato igual, é meio que um chamando. Os romanos e os judeus, eles, pelos romanos, eram muito ligados à saúde do corpo, à forma do corpo. Então eles tinham a adoração à forma corpórea. E Jesus olha para eles assim, e pelo vosso corpo, aparência, quanto ao que haveis de vestir. Quanto de nós não está preocupado com isso? Ou não esteve ou está? Os homens ainda não, né? Tá com uma calça rancheira, né? Eu sou do tempo da calça rancheira. Primeiro jeans que saiu era a calça rancheira. Nossa, aquele é calça jeans. Hoje tem de todo jeito, ó, lycra. Nossa, não era lycra não, era panão. Mas era coisa boa daquela época, até hoje. Então, a gente tinha aquilo. E minha avó ia na loja de roupa e comprava uma fazenda. Eu achava que a minha avó era fazendeira.
Mas quando eu descobri que fazenda era um rolo de pano, fiquei meio triste. Aí minha mãe, como tinha 10 irmãos, 5 irmãs e 5 irmãos, as irmãs saíam para ir no bailinho, Adolfo, ia todo mundo vestido com uma roupa só. E tinha os negros que andavam escrito assim, Usina Santa Helena. Tempo da Usina Santa Helena aqui. Porque era muito comum. Hoje não. Hoje eu quero aquela. Há uma ansiedade com isso. Aí ele está dizendo, peraí, vocês estão falando da vida, vocês estão falando de comer, beber, do corpo, e o que haver de vestir. Aí ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Está dizendo, cuida mais da sua vida, se preocupe mais com o teu corpo do que com aquilo que você vai vestir. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele nos dá uma coisa que eu quero chegar. Tudo isso que eu falei é para chegar no 26. Observai as aves do céu. Ele problematiza a situação, ele mostra o problema da ansiedade dos discípulos e a nossa. E ele diz uma coisa muito simples: observe as aves do céu. Uma coisa é ver, outra coisa é observar. Olhar para descobrir algo, explorar aquilo que você está olhando. Ele diz assim: olhe as aves do céu. E aí isso me leva à criação. Deus planta um jardim e coloca o homem. O homem peca e Deus tira o homem do jardim. Mas a natureza não pecou. As aves não pecaram. A criação não pecou. E Deus, quando Ele põe um jardim e diz assim: usem, usufruam, comei tudo, isso valeu para toda a criação, porque diz o texto que tudo que Deus criou é bom. Então todas as aves e todos os animais que foi colocado, que Adão deu nome a todos eles, não foram pegos pelo pecado. Há uma questão aqui, e como Deus supre e cuida, Jesus está dizendo isso. As aves do céu têm que ser observadas, porque elas contêm nelas o propósito de Deus de mantê-las, de cuidar delas, de satisfazer aquilo que elas precisam. E elas sabem disso, porque a criação foi: eu cuido, eu planto, eu coloco e eu vou manter. E quando Deus dá a sua palavra, ele tem que cumprir a sua própria palavra, porque a palavra de Deus é um decreto para o próprio Deus cumprir. Ele zela pela palavra para que ela se cumpra. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra não volta vazia, são textos bíblicos. Porque quando Deus dá a palavra, ela se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra de Deus, o primeiro a ser fiel a Ele é Ele. Eu jurei por mim mesmo, porque quando você jura por algo acima de você. Eu juro. Quando a gente era mais criança, fala: juro pela minha mãe. Coitada da mãe, morri um monte de vezes, né? Aí Deus em algum texto diz assim: eu juro por mim mesmo, que não tem ninguém acima de mim. Eu sou julgado por mim mesmo, porque a minha palavra não volta. Como Deus decreta pela palavra o cuidado com a natureza, o cuidado com os animais, o cuidado com a criação, sabe do céu, eu pequei, por que eu tenho que sofrer aquilo que Adão e a humanidade vai sofrer? Então Deus mantém. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos: Deus tem compromisso com as aves do céu, Deus tem compromisso com a natureza, Deus tem compromisso com as coisas. Se você devastar esse lugar aqui, não houver mais ninguém, dentro de alguns anos isso aqui refloresta tudo de novo, as águas voltam, os animais voltam, os peixes voltam,
e a natureza se refaz, porque Deus é que tem o decreto de cuidar dela. Tem um segredo aqui. Tem um segredo. Quando eles observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Em outras palavras, nutre. Nutrir é mais do que dar comida. Nutrir é Ele dar tudo aquilo que elas precisam para sobreviver. A saúde do corpo, as penas, a pele, o couro, a água e tudo aquilo que ela precisa. Nutrir é cuidar de uma forma completa. Fulano desnutrido, ele passa fome? Não, ele não tem nutrição completa, vitamínica. Ele pode até comer, você pode comer raiz, mas ele não come aquilo que tem que se alimentar, os elementos que ele precisa. Então, aqui está escrito assim: Deus os nutre, Deus dá tudo completo, para ele ter a sua forragem, para ele ter o seu alimento, para ele fazer o seu ninho, para ele procriar, para ele viver. E aí eu vou chegar onde eu quero chegar, sem demora. O texto continua, olha isso: o Pai os nutre. E aí vem a pergunta: por acaso vocês não valem muito mais do que as aves? Olha que pergunta. Se Deus tem um compromisso com a natureza e com as aves e com os animais, por acaso vocês não valem muito mais? Por acaso, pós-Adão, com o segundo Adão, Jesus, que restaura o homem, nos adota de novo como filho, nos enxerta na figueira, que é Ele mesmo, nos dá a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Não existe mais, e tem gente que diz assim: não, nós ainda temos o lado da caída, a nossa carne tem a queda de Adão. Tem gente que diz ainda: nós ainda assim temos influência da queda. Não, nós temos influência da vida de Jesus. A queda já não nos afeta mais, porque a queda era pecado. Jesus veio e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando ele diz assim: e vós vale muito mais, de outro texto, do que muitos passarinhos, vale muito mais do que as aves. Tem um texto, ele diz assim: observe o corvo. A gente não dá muito valor para o corvo, né? Mas ele é a ave, escuta o que eu vou falar, que tem uma missão de suprir todas as aves. Ele é o que voa mais alto. E o corvo imita as outras aves. E o corvo avisa as outras aves quando vem algum ataque. Estuda isso. E ele diz em outro texto: observai os corvos. Não é nem as aves mais. Observa os corvos, que tem a missão de ajudar as outras, que tem a missão de limpar, de cuidar, imitar as outras, avisando do perigo. Eu cuido do corvo, e você vale mais que o corvo. É isso que ele está dizendo. Eu tenho um compromisso pela palavra com a natureza, e agora eu tenho um compromisso pela palavra com aqueles que nasceram de novo em Jesus. E ele diz assim: então não andeis ansiosos. Olha o que ele diz: qual de vós, do 27, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Nem Salomão vestiu como eles. Um côvado é a altura de cotovelo humano. É um côvado. 500 côvados, em torno de 44 centímetros e meio. Um côvado. Os lírios do campo não passam de um côvado na sua altura. E ele diz assim: olhai os lírios do campo. Quando ele atinge o tamanho de um côvado, ele é obrigado a exalar o cheiro. Ele é obrigado a exalar suas vestimentas. Porque Deus tem um compromisso com ele. Deus o formou assim. Deus cuida dele. E ele diz assim: se Deus levanta o lírio da semente até se tornar um côvado e soltar a sua essência, qual de vós é capaz de aumentar um côvado na sua vida? Olha isso. Qual de vós consegue acrescentar o tamanho de um lírio? E ele diz assim: nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã não é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe das vossas necessidades. Buscai, aí vem, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele inverte a situação. Enquanto nós estamos lançando 30, 40, 50, 60% da nossa capacidade mental, preocupado com o que há de vestir, com a vida, com o que há de comer, nós deixamos 2, 3% com o reino. Nós estamos fazendo uma inversão. Jesus pega e faz o contrário. Preocupe-se com o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é no sentido literal. Isso não é uma palavra de comparação somente, é uma palavra literal. Olhe os lírios, olhe as plantas, olhe as aves. Só que tem um segredo, o segredo dos animais, é até um desenho animado. Qual o segredo? Em contrapartida com o que Deus se compromete com a natureza se compromete com Deus. Porque a primeira coisa que o pardal, o canário, a rolinha, a qualquer ave que você pensa que existe na face da terra faz, quando dá aquele horário, Deus desperta eles naquele horário, eles dormem naquele horário, eles se alimentam naquele horário, eles procriam no período certo, as penas nascem no tempo certo, eles continuam fazendo o ciclo deles, e eles têm um segredo. O segredo é quando eles acordam, quando eles despertam, quando o sol aparece para eles no tempo deles, a primeira coisa que eles fazem é glorificar a Deus pela vida. A primeira coisa que a natureza faz é glorificar a Deus pela vida. Isso é um ciclo. João viu no Apocalipse animais, deu vozes para os animais adorarem a Deus. Você acorda de manhã, o canarinho está lá na sua janela. Ele está feliz. Ele está cantando. Ele está honrando. Esse é o combinado, entre aspas, de Deus com aquilo que Ele cria. Ele sabe que vai ter alimento. Ele sabe que o ninho vai ter. Ele sabe que vai ter proteção. Ele sabe que vai ter vida.
primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus. Será que essa pandemia, que é uma lição para a humanidade, não só para a igreja, não é Deus dizendo: voltem a me glorificar, não ao dinheiro, que agora o dinheiro não vale mais nada? Eu já citei aqui, a filha de um banqueiro disse: meu pai tem dinheiro para comprar tudo e não tem o oxigênio para sobreviver agora. Os poderosos da terra estão ajudando a comprar vacina, porque não vai ter lucro mais. Morre tudo, acaba tudo, seus funcionários estão ficando doentes. O valor que se dava para o abraço, para a amizade, para a reunião, isso foi lançado fora. Hoje eu não posso ver a minha mãe idosa, eu não posso ver o meu pai idoso, eu não posso mais cumprimentar, eu não posso mais tocar. Não é Deus chamando a atenção para a humanidade, dizendo: olha, eu deixei de ser glorificado, eu deixei de ser exaltado, eu deixei de ser honrado, e eu preciso que vocês voltem. E a igreja, dentro desse processo, Deus está chamando para o seu quarto, Deus está chamando para a sua casa, Deus está trazendo de volta ao convívio, dizendo: é mais importante eu ter você e você ter a mim, do que a sua religiosidade que você vendia para mim como se fosse verdadeira e real. Agora que eu quero ver quem de fato tem fé. Ele diz assim: vocês, homens de pequena fé. O que ele está dizendo? Você veste pela fé, você come pela fé, você vive pela fé. Que fé? O passarinho cantando porque ele sabe que ele vai comer. Me adore porque sabe que eu vou suprir. Me adore porque sabe que eu vou cuidar. Me adore porque eu te sustento. A ansiedade está onde agora? No passarinho? Não tem. Por que eu vou estar ansioso se eu sei que o Pai cuida de mim? Mas para nós mortais, carnais, terráqueos, parece que eu estou falando de Nárnia, ou da história de um planeta que não existe. Porque nós somos ensinados todo dia a pedir, a comer, a viver, a vestir e comer daquilo que é raso. E nós não somos ensinados a buscar aquilo que é profundo, aquilo que é maior. Porque o que é profundo, o que é maior, vai destampar, vai abrir, vai restaurar aquilo que é terreno, aquilo que é necessidade básica. O texto é justamente isso. Ele diz assim: por que estáis ansiosos? Olha o que ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, beberemos, com que vestiremos, porque os gentios é que procuram isso. Gentios é quem não é povo de Deus. Gentios são outros povos, não o povo de Deus. Eles estão preocupados com a bolsa de valores, com o dólar, com o euro, com o real. Eles estão preocupados com a economia, eles estão preocupados com o lucro. Vós não, vocês estão preocupados com o reino. Vocês têm que ficar preocupados com o reino. Buscai primeiro o reino e depois as outras coisas são acrescentadas. Você está andando na sua vida, você não sabe que na hora da batalha, da luta, vem alguém e diz assim: tem 2, 3 empregos para você, né? Às vezes você não tem condição. Meu Deus, o que eu vou fazer esse mês? Olha o segredo, olha o segredo. Eu não sei o que eu vou fazer esse mês. Olha o segredo, ó, dos animais. O segredo dos animais: adora. Quantas vezes o pai e a mãe de família ligam o chuveiro para chorar, porque não sabe o que vai fazer no dia de manhã. E debaixo do chuveiro, sabe o que ele faz? Nu, ele conecta um fio positivo com o fio negativo. Ó, no chão. É o segredo dos animais.
É o segredo das aves. Não, eu vou ficar ansioso. Olha o meu armário, olha a minha geladeira, olha o meu carro, olha a minha família. Calma, calma. Você tem que ficar preocupado. Você tem responsabilidade. Você tem compromisso, sim. Mas o primeiro é: busca primeiro o reino. Conecta com a terra e o céu. Porque aí ele vai lembrar do compromisso. E ele vai falar: tome o seu alimento. Tome aquilo que é básico. Porque você é muito mais do que um passarinho. Aleluia. Mas cristão não passa necessidade? Passa, mas adora. Davi diz assim: já fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e na sua descendência mendigar o pão. Passa por necessidade, mas Deus vai suprir na hora certa, no momento certo. O relógio do passarinho, que não tem relógio, Deus cumpre aquilo que cumpriu, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu estou ansioso porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Volta para o chão. As batalhas da vida do cristão se vence de joelho. As batalhas da vida do cristão. E qual o valor que nós damos à oração? Qual o valor que nós damos à busca de Deus em primeiro lugar? Se nós pudéssemos fazer uma escala de 0 a 10, talvez 1. Então, Jesus está dizendo para os discípulos: volta o ciclo natural, se funciona pelo sobrenatural. Aleluia. Quantas batalhas no seu trabalho, quantas batalhas nos momentos que você fala assim: meu Deus, está tudo travado, está tudo parado. Aí você volta. Quer ver o caboclo virar crente quando tem problema de saúde? Oxe, ora o dia inteiro. Deus faz volta. Quer ver o caboclo virar cristão? É quando está com problema financeiro. Aí ele volta. Aí ele ganha 10 reais, ele contribui. Aí quando Deus abençoa, ele... então, né? Os passarinhos não. Quando tem a árvore cheia de fruto, ele canta. Quando o fruto vai embora, ele canta. Quando a árvore tem folha, ele canta. Quando a árvore cai folha, ele canta. Porque ele sabe que Deus tem compromisso com a sua palavra. E ele vai cumprir aquilo que ele falou que ia cumprir. Deus não volta vazio. A palavra de Deus não volta vazia. E você vale muito mais do que muitos passarinhos. É possível viver. Nós somos sujeitos à carne, às coisas da terra. Paulo fala lá em Filipenses que o modo de viver da igreja nesse tempo de pandemia, o que a igreja tem a oferecer para a humanidade nesse tempo de pandemia? Buscar as obras do Espírito. Porque os ímpios buscam as obras da carne. Carne aqui tem o símbolo de vida, raça humana. Não é prazeres da carne, mas obras da carne. Obra da vida da humanidade. Mas quem vive em espírito buscam as coisas do Espírito. Deus para o mundo para a igreja voltar-se para Ele. Deus para o mundo, para a humanidade entender que Ele é Deus. Por que Ele fez aquilo no Egito? Para dizer: eu sou Deus. Esse rio Nilo não é Deus, eu sou Deus. Quer ver? Sangue, água, sangue, água, sangue, água. Porque Deus tem compromisso com os animais e Deus tem compromisso com a natureza. Porque quando Ele disse para Jonas: vai até a cidade de Nínive, prega, Ele falou: eu não vou. Quando Ele disse para o grande peixe: vai, pega Jonas e leva lá, o peixe foi e levou. Porque Ele tem compromisso com a natureza tem compromisso com Ele. Ele pegou um corvo e disse: vai levar carne e pão para Elias. Aleluia. Quando Deus ordena, a natureza obedece. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra geme, porque a terra sofre. O planeta geme, porque sofre pelo pecado da humanidade. Mas Deus, diz a Bíblia, haverá um novo céu e uma nova terra restaurada. E a humanidade não sabe, mas a natureza sabe.
Começou com a árvore no meio do jardim, vai voltar com a árvore no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim. A Bíblia diz que do seu trono bota um rio, natureza. A árvore diz que lá na outra vida, na vida eterna, nós comeremos do fruto da árvore da vida. E as folhas das árvores vai sarar toda a nossa ferida. Não haverá pranto nem sofrimento, porque o Cordeiro ele estará enxugando do nosso rosto toda lágrima. Viver assim é viver no sobrenatural, não depender do natural. Eu não tenho remédio, ok, vamos trabalhar, Deus vai suprir. Joelho no chão, oração, obediência. Eu estava dizendo ontem com a pastora, demônio se expulsa no grito, principado se expulsa obedecendo. Daniel venceu o principado da Pérsia que impedia a oração dele de chegar na terra. E ele dobrou o joelho 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. 21 dias depois, Deus manda um arcanjo lutar com o principado vai embora. O arcanjo chegando e diz assim: faz 21 dias que eu estou lutando para trazer essa palavra para você, mas você ficou de joelho até agora, então receba. Aleluia. Deus dá ordem e eles obedecem. E Jesus ora assim, ó: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz assim, aí a gente pensa, é lá no céu onde os anjos estão. Não, é lá no céu onde as aves estão. Aleluia. Por que andais ansiosos, se o vosso Pai cuida de você? Aleluia.